Olá, o objetivo de estar fazendo esse vídeo, conforme diz o título, é tentar deixar uma palavra de conforto àqueles que romperam com o sistema religioso ou aqueles que de alguma forma deixaram de frequentar um templo, um local de culto e passaram a fazer parte desse fenômeno que tem crescido tão assustadoramente tanto no Brasil como no mundo, que tem sido chamado de os desigrejados. E antes de mais nada eu quero dizer que eu também sou um desigrejado. Eu era evangélico, pastor de uma denominação histórica, e desde o final de 2011 eu decidi voluntária e conscientemente romper não só com o movimento evangélico, mas também com toda e qualquer forma de sistema religioso, de religião, por passar a crer, passar a entender que eu não preciso de religião, ninguém precisa de religião para poder conhecer a Deus, se aproximar dele, aprender com ele, fazer a vontade dele e desenvolver uma possível espiritualidade. E o que eu quero dizer para os meus irmãozinhos desigrejados é o seguinte: uma das piores coisas que pode acontecer, e que infelizmente é o que mais acontece com alguém que rompe com o sistema religioso, é o sentimento de culpa. Isso porque nós fomos tão condicionados a acreditar que aquele lugar chamado igreja é um lugar separado por Deus, criado por Deus, construído por Deus, levantado por Deus, santificado por Deus. Fomos tão condicionados a acreditar que só naquele lugar, só ali e frequentando aquele lugar é que nos tornamos dignos das coisas boas de Deus e de uma certa forma somos imantados e protegidos contra toda forma de mal, toda espécie de mal. Fomos tão condicionados a acreditar que romper com o sistema religioso, que deixar de frequentar um templo, um local de culto, seria a mesma coisa que dizer não para Deus, de dar as costas para Jesus. Fomos tão condicionados a acreditar nessas coisas que quando a gente decide romper, mesmo que seja conscientemente, nos sentimos culpados, como se nós estivéssemos cometendo algum crime hediondo contra Deus, alguma espécie de pecado mortal e imperdoável contra Deus. E o pior é que nossa mente condicionada pela religião gera também em nós outras coisas. Por exemplo, esse sentimento de culpa, ele pode trazer consigo dois outros sentimentos. Ou ele pode trazer consigo medo, porque se frequentar um local de culto era o mesmo que estar protegido por Deus, e você deixou de frequentar, agora significa que você não está mais protegido. Então você fica com medo de que algo de ruim aconteça com você ou com aqueles a quem você ama. E a sua mente condicionada pela religião começa a associar as coisas que acontecem no seu dia a dia, coisas normais, que acontecem com qualquer outra pessoa, com qualquer outro ser humano, e coisas que começam a não dar certo, mas que são normais, e a sua mente começa a associar essas coisas a uma possível vingança de Deus, a uma possível ira de Deus, por você ter rompido com a religião, por você não estar mais frequentando um local de culto. Então você fica com medo de que realmente alguma coisa aconteça, e sua mente começa a associar com essas coisas. Ou então, esse sentimento de culpa pode trazer uma espécie de revolta autodestrutiva. Porque se deixar de frequentar um local de culto, romper com a religião, é o mesmo que dar as costas para Deus, dizer não para Deus, para Jesus. Então seria o mesmo que você se condenar ao inferno em vida, de você colocar em vida um pezinho lá no inferno. Você está se condenando, você estaria se condenando. Então alguns começam a pensar assim: bom, se eu já estou no inferno e meio, né? E começam a viver segundo aquele ditado popular, que é um peido para quem já está todo cagado. Porque se eu já estou todo cagado mesmo, se eu já estou no inferno, é agora que eu vou enfiar o pé na jaca
é agora que eu vou aproveitar a minha vida e vou fazer tudo que eu não podia fazer antes. Então a pessoa sai de um extremo e vai para outro extremo. Ela sai de um extremo onde ela não podia fazer absolutamente nada, porque tudo era pecado, e agora ela vai para um outro extremo onde ela quer fazer tudo sem consciência, sem limites. Ela perde o limite de todos os seus atos, começa a não ter noção de limite, e começa a desrespeitar a esposa, desrespeitar filhos, desrespeitar o próximo de um modo geral, começa a querer pegar todo mundo, querer ser pego por todo mundo, mergulha de cabeça no mundo das drogas, no mundo dos vícios de um modo geral. Então começa a viver realmente uma vida totalmente sem limite, sai de um extremo e vai para o outro, como eu já disse. E isso é extremamente complicado. Quem age assim, quem vive assim, quem pensa assim, esquece que o único que está sendo prejudicado é ele mesmo, porque Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma decisão que ele está tomando, que ela está tomando, porque Deus não tem nada a ver com esses extremos. E a situação toda tende a se agravar, porque muitas das vezes, 90% das vezes, quando você decide romper com a religião ou deixa de frequentar um local de culto, você perde 90% dos amigos que você tinha. As pessoas começam a olhar para você de forma diferente, você começa a perceber o desprezo no olhar das pessoas. Aqueles que falam ainda com você, falam, mas olham para você como se você estivesse com uma doença infecto-contagiosa. E ainda pode piorar, às vezes, quando a própria família da pessoa começa a agir com ele ou com ela da mesma forma, da mesma maneira. Então, o coração vira um turbilhão de sentimentos. O coração dessa pessoa vira uma tempestade de emoções. E a questão é como que a gente resolve isso? Como que a gente traz paz em nosso coração, para o nosso coração? Como que a gente permite que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine em nosso coração, domine em nosso coração e nos traga tranquilidade? E a resposta é tão simples que parece até boba. Parece uma resposta assim, boba, mas é muito simples. É pela fé. É simples assim. A gente precisa crer em algumas coisas. E apenas crendo nessas coisas, a gente permite que essa paz domine o nosso coração. E a primeira coisa que a gente tem que acreditar é o seguinte: nunca foi da vontade de Deus criar nenhum sistema religioso, criar nenhum tipo de religião. Nunca foi da vontade de Deus. Tanto que quando Jesus foi questionado qual era o maior de todos os mandamentos, a resposta dele foi: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este, a pergunta foi: qual era o maior? Ele disse que era amar a Deus. E o segundo semelhante, ou seja, em pé de igualdade, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A religião de Deus é o amor. Jesus nos ensina isso. E não só nos ensina que a religião de Deus é o amor, como nos ensina que Deus decidiu ser amado no próximo. Quando você é uma pessoa, quando você se torna uma pessoa que ama o teu próximo, e esse amor significa respeitar o teu próximo, significa não julgar o teu próximo, significa não criticar o teu próximo, independente de condição social, racial, sexual, religiosa, independente de qualquer coisa. Quando você respeita o seu próximo, quando você o aceita do jeito que ele é, você está amando o seu próximo e você está fazendo tudo que Deus deseja que você faça. Talvez você pense assim: mas eu não ajudo o meu próximo. Mas se você é uma pessoa que pelo menos não atrapalha o teu próximo, que fica feliz com o progresso, com a vitória de alguém, você já está amando o teu próximo, você já está no caminho, você já está fazendo a vontade de Deus, porque a religião de Deus é o amor. A segunda coisa que a gente precisa acreditar é o seguinte: aquele lugar que nós chamávamos de igreja, de casa do Senhor, nem por esses nomes nós deveríamos chamá-lo, porque
A Bíblia diz que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, não habita em templos feitos por mãos humanas. A casa de Deus não é composta de paredes, de telhado, de portas, de janela, de ar-condicionado, de piso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe onde Deus habita? Onde Deus mora? Deus habita você. Deus mora no teu coração, Deus mora no coração, Deus habita no coração de todo aquele que decidiu amar o seu próximo na prática, no dia a dia. Independente de fazer parte de uma religião, independente de frequentar um local de culto, aquele que decidiu amar o seu próximo, entendendo que Deus também decidiu ser amado no próximo, esse está fazendo a vontade de Deus, esse está fazendo a vontade de Cristo, porque você não precisa estar necessariamente frequentando um local para estar amando o teu próximo, para estar fazendo aquilo que Deus espera que você faça, aquilo que Ele chamou você para fazer, que é respeitar o teu próximo. Então, Deus habita você, Deus habita o teu coração. Aquele lugar que você deixou de frequentar era apenas um lugar, como outro qualquer. Ele não é um lugar que ocupa uma posição privilegiada, estratégica no cosmos, no tempo e espaço, no universo, como se Deus estivesse lá do alto com uma luneta apontada para aquele lugar e só conseguisse enxergar aquele lugar e as pessoas que para ali se dirigem. Não, aquele lugar é apenas um lugar. E quando você deixou de frequentar aquele lugar, deixou apenas de frequentar um lugar. Deus habita o teu coração. E a terceira coisa que a gente precisa acreditar é o seguinte: o amor de Deus por nós está acima de todas as coisas. A própria Bíblia diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há absolutamente nada. Nada é nada. Se houvesse alguma coisa que pudesse nos separar do amor de Deus, lá estaria registrado: olha, isso pode nos separar de Deus, aquilo pode nos separar de Deus. Não, o apóstolo Paulo disse: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é porque você frequenta um local ou deixou de frequentar um local que Deus te ama mais ou Deus deixou de te amar. Deus te ama da mesma maneira, Deus te ama da mesma forma. O mesmo amor e a mesma, em consequência, a mesma proteção, o mesmo carinho, o mesmo cuidado, a mesma direção que Deus tinha sobre a tua vida quando você frequentava um lugar, são os mesmos hoje. Então, descanse, sossegue o teu coração. Não permita que esses sentimentos nocivos dominem o seu coração. Permita que a paz de Deus reine no seu coração. More, habite no seu coração, tendo a certeza que você é a igreja, que o seu coração é o templo de Deus, é o altar de Deus. Eu não estou dizendo que nunca mais você deve congregar na sua vida. Eu estou dizendo que você nunca mais deve permitir que esses sentimentos nocivos, como o sentimento de culpa, como medo, como essa revolta autodestrutiva, domine o seu coração e te tire a paz, te levando a acreditar que Deus está triste com você, que está com raiva de você, só porque você está num lugar ou não está num lugar. Não. Descanse em Deus, meu irmão. Você é um ser humaninho lindo de Deus, um ser humaninho lindo de Jesus. Ele continua te amando da mesma forma que te amava antes. E Ele vai continuar te amando sempre. Não é à toa que Ele enviou o Filho dele para morrer por você, para que você viva. Uma amiga disse uma vez que o maior dom que Deus nos deu foi a vida. E essa vida foi dada para que seja vivida com liberdade. Lógico, com responsabilidade, mas ser vivida com liberdade. Liberdade no amor de Deus, liberdade em todas as coisas que Deus tem para nós. Então descanse em Deus e creia que Ele continua te amando da mesma forma que Ele sempre te amou e sempre te amará. Ok? Um grande beijo, um grande abraço. Fique com Deus e que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus.